Olá, dando início à nossa segunda aula sobre o tema de espaço urbano. E nas cidades nós vamos encontrar diferentes locais para diferentes atividades do nosso dia a dia, né? Isso tratando-se de cidades da nossa geração, cidades atuais, certo? Nas cidades vocês vão ter lugar para morar, lugar para estudar, lugar para trabalhar, certo? Cada local possui a sua atividade. Então, justamente a cidade se molda ao estilo de vida que aquela população ali tem, certo? Também vai ter lugar para você fazer seus cultos religiosos, locais para praticar esportes, certo? Locais para praticar natação. Então, a cidade ela sempre vai estar lugar para shows, né? Lugar para convenções, como praças, que são locais de lazer também. Então, sempre a cidade vai se moldar à população que ali vive. E aqui nós podemos observar duas formações de cidade. Nós temos a cidade de Damasco, na Síria, no ano de 1620, né, um croquis, desenho, né, de como que a cidade mais ou menos era, né. E a gente pode observar que não há, é, quase que não existe organização nas formas das ruas dessa cidade, né. Ela lembra muito o que hoje são as nossas favelas e cortiços, certo? Não há uma organização certa de como que vai funcionar essas ruas, né? Que pode causar problemas sociais, problemas urbanos e até mesmo de saúde pública. E aqui nós também já temos uma cidade com um certo planejamento urbanístico, certo? É justamente o arruamento em xadrez, né? A gente pode observar que a cidade, que a primeira cidade, né, a cidade de Damasco na Síria, em 1620, ela possuía até certa forma de organização, mas ela possuía claramente ali um centro e ela foi se expandindo, né? Então, e a outra não, ela já tem uma organização em forma de xadrez, né, no seu arruamento, as formas que as ruas foram formadas. Isso pode nos dizer muitas coisas, né? Pode-se dizer que a cidade de Damasco, por exemplo, era uma pequena vila que foi se formando e transformando numa cidade, conforme a sua expansão territorial e populacional. E o outro exemplo de arruamento em xadrez já supõe que é uma cidade que houve um loteamento e também que é uma cidade que houve um planejamento. Mas essas formas de arruamento, né, essas formas de criação de cidades, elas vêm muito da Europa, né? Afinal, boa parte do mundo foi colonizado pela Europa, né? O chamado Velho Continente, né? Então, houve essa expansão cultural, né? Essa forma urbanística da Europa, ela expandiu para vários continentes do mundo, né? Então, por isso se dá, principalmente aqui no nosso país e no nosso continente da América do Sul, que foi colonizada pela Espanha e Portugal, essas formas de criações de cidades, certo, gente? Essa forma urbanística. Muitas vezes, justamente quando é colonização espanhola, você tem o muramento da cidade, que é justamente a construção de muros para justamente fazer uma barreira contra invasões. E diferentemente dos europeus, os árabes eles já tinham formas diferentes de arruamento, né, com pequenas vielas e pequenos becos, justamente por conta de que a cultura desse povo é de que as famílias viviam próximas umas das outras, né? Então você vai ter um arruamento bem menor, né? Principalmente no período em que se não havia tanto transporte assim utilizando automóveis, né? Então também esse problema vai acontecer justamente na Europa, né? Em algumas cidades não se há arruamento que dá para você passar com veículos, né? Com carros principalmente. Então isso é um problema que acontece na Europa também e no mundo árabe também acaba acontecendo e justamente em alguns locais em que houve a expansão do mundo árabe ou do mundo europeu para outros continentes, né? Porém, assim como a gente vê no texto também, existe a mudança, né, de algumas cidades com o passar do tempo, né? Se enxergou a necessidade de se fazer algumas mudanças justamente para acomodação de veículos no arruamento, né? Não há um consenso de como que as cidades surgiram, né? Tem duas vertentes que são as mais aceitas, né? E principalmente essa agora que eu vou citar, que é justamente que a humanidade deixou de ser nômade, né?
então ela precisava de um local fixo. E justamente nas beiras do rio, as margens dos rios foram as mais utilizadas, devido à nossa forma de alimentação, né? Como a agricultura é essencial para a alimentação humana e a água é essencial para a agricultura, então se houve essa necessidade de instalação próximo aos rios, né? Então, conforme você vai tendo uma proporção ali de alimento, você vai também crescendo a sua população, né? Então, a água é essencial para a vida humana, tanto para nós bebermos a água diretamente, quanto também para a agricultura, certo? E também para uso pessoal, para limpeza no geral, né, gente? A água é essencial para a nossa vida, não é de agora, na nossa atualidade, já de séculos e séculos atrás, na verdade, desde quando existe a humanidade, tá? E a outra vertente que é mais aceita também é justamente na questão do comércio, né? Mais voltada para uma questão comercial. A humanidade tinha vilas, né? Mesmo depois desse processo de nômades, então você começa a ter a comercialização entre essas vilas, né? Pequenos comércios, pequenas trocas entre essas próprias vilas, né? Então, conforme você vai tendo uma geração de comércio ali, uma troca de favores ali entre uma e a outra, você consegue ver que é assim uma forma de você ficar fixo naquele local. Civilizações fluviais, né? Já desde antes de Cristo nós já temos vestígios de civilizações fluviais, né? Justamente ali entre o rio Tigres e Eufrates, né? Como vocês já viram também nas videoaulas de história do bimestre passado, ali foi na Mesopotâmia, né? É onde é considerado uma das primeiras civilizações humanas, tá, gente? Civilizações, professor, o humano surgiu ali? Não necessariamente. Só significa que é um dos primeiros vestígios que nós temos que a humanidade se organizou em uma civilização, tá? E aqui uma ilustração, tá, gente, de uma cidade fluvial, tá? A gente pode observar que tem uma grande parte aqui terrestre, né? Mas ela é toda rodeada, sim, de água, tá, gente? E a gente pode observar que ela é total, que a água aqui está praticamente completamente dominada, tá, gente? Entre aspas. E devido a vários estudos publicados, né, muitos apontam Jericó como uma das primeiras cidades que surgiram, né, em relação às civilizações. E justamente aqui nós temos uma curiosidade, né, que é justamente ela veio a surgir à margem do Rio Jordão, né? Então aqui também se dá a importância dos rios para a questão da vida humana. A Grécia Antiga ela era dividida em várias cidades-estados, tá? Mas, professor, o que que é isso? Cidades-estado? É uma cidade que tem um estado dentro? Gente, quando a gente trata de estado, a gente trata sobre a questão de governo, tá? É o governo, é a figura do estado. Então, essas cidades, elas eram independentes, tá? Que é justamente a Grécia Antiga, né? Uma cidade independia da outra, né? E elas eram grandes potências justamente com questão militares separadas, a economia também era separada, apesar de ter comércio entre uma e a outra. Essas cidades, elas tinham tanta autonomia, né? Justamente em várias questões que elas chegaram a ter certos conflitos, né? Entre si mesmo, dentro de um próprio, digamos assim, país. E apesar dessas cidades, né, serem bem estudadas justamente na Grécia, mas foi Roma que se destacou, né? Uma cidade também que se expandiu tanto seu território, tanto que conquistou praticamente a Europa inteira e também parte de territórios orientais, tá? Uma coisa que também é importante citar é justamente a escravidão, né? Que cerca de desse 1 milhão de habitantes, 400 mil eram escravos, tá? E aqui também, justamente a imagem que eu trouxe para ilustrar, vai justamente demonstrar isso, né? E a Grécia, ela é considerada o berço da democracia, justamente por ali, no território grego, justamente for criado o sistema de governo que funciona, claro que com modificações até hoje. Professor, o que é democracia? É justamente a demanda, o governo ser demandado pelo povo, né? O povo faz a escolha dos seus representantes. O Brasil, por exemplo, é um país democrático, tá, gente? Então, temos alguns termos aqui que nós precisamos citar. A Assembleia, né? Que é uma reunião de pessoas com finalidade de discutir e tomar decisões sobre temas determinados. Aqui mesmo no Pará, nós temos uma Assembleia, a Assembleia Legislativa do Pará, que é justamente a ALEPA, onde ficam os deputados estaduais que nós escolhemos através do voto, tá? E cidadão, indivíduo que tem direitos e deveres perante ao Estado.
tá? Perante um Estado, que justamente somos nós somos cidadãos. Por mais que não tenhamos, por mais que alguns de vocês, a maioria, não tenham maioridade, mas você já é sim um cidadão, porque você já tem deveres e você já tem direitos. Nem todos participavam da democracia, né? Justamente em Atenas. As mulheres não podiam participar, os escravos não podiam participar, os estrangeiros também não, e os menores de 20 anos. Então, é como eu já tinha dito, né? A Grécia criou esse modelo, exportou para o mundo inteiro, né? Nós acabamos por, de certa forma, aperfeiçoar, né? Para que seja uma forma também mais justa e tenha representatividade, né? Cada grupo social tenha o seu direito de exercer a função da democracia, que é justamente escolher o seu representante, tá? Não excluindo, claro que a escravidão ainda bem já foi extinta há anos, aqui no nosso país, por exemplo, e as mulheres também adquiriram o direito ao voto, né? Muitas vezes pensamos que as cidades só vieram a se desenvolver aqui no nosso continente americano após a chegada dos europeus, no século XV, mas isso é um leve engano. Afinal, antes mesmo da chegada dos europeus, com os povos pré-colombianos, já existiam sim civilizações e também cidades avançadas aqui para o que se dá na época, tá, gente? Teotihuacan, que é justamente uma cidade multicultural e que diversos povos passaram por ela, né, que já fica ali próximo à cidade do México, que é hoje a capital do país México, né? É uma cidade que se data antes da chegada dos europeus, né? E justamente 700 anos depois de Cristo, né? Ou seja, muitos anos antes da chegada dos europeus, que só vieram a chegar no século XV, tá, gente? Como tivemos a Revolução Industrial, nós também precisávamos nos adequar a cidade a essa nova cultura que o ser humano estava implantando, que é justamente a questão das fábricas, né? Parou-se de se fazer as coisas na manufatura, né, à mão, e se levou o trabalhador para as fábricas, né, em um sistema de trabalho. Então, uma coisa também interessante de se citar é que a maioria das cidades onde se possui fábrica, geralmente você tem um local para moradia, enquanto a cidade é planejada, e você tem um local de trabalho, que eram as fábricas, né? Isso já justamente nesse período de revolução industrial, né? Então as cidades tinham setores de produção e os setores de moradia, tá, gente? As fábricas já no século XVIII, né? E aqui nós podemos observar na imagem, né, uma ilustração da época das fábricas, bem no seu início da Revolução Industrial, né? E como eu tinha dito anteriormente, né, se houve algumas mudanças que se fizeram necessário para que se adequar aos nossos meios, né, principalmente aos meios de produção, nós temos que pensar que as cidades, por exemplo, não possuíam nem sistema de energia elétrica. E justamente para se você utilizar uma fábrica, você precisa muito de energia elétrica, né? Então teve que se fazer algumas adequações para o novo estilo de vida, estilo de produção, estilo de moradia, às cidades atuais. E justamente hoje, com infelizmente com o êxodo rural, né, as pessoas cada vez mais, isso já vem de séculos atrás, buscam o ambiente urbano, né, para se morar. Há a necessidade de você criar cada vez mais maneiras de se aglomerar pessoas em um pequeno espaço de território, né, que são as cidades, as megacidades que nós temos, né, as megalópolis, as metrópoles que nós vamos ter, tá? Então, há essa necessidade de mudança cultural. Cada vez mais você tem as casas saindo de cena e você tem os prédios, vocês vão ter os arranha-céus entrando em cena, né? Que são justamente o que as cidades estão fazendo. Cidade e o meio ambiente. E com isso você vai ter alguns problemas ambientais. Afinal, para cada vez mais que você vai construir e expandir o território de uma cidade, você vai ter que modificar o meio ambiente, criar diversos problemas ambientais ali naquele local, né? Então, cada vez mais a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, vem tentando implantar algumas coisas para que seja mudado, né? Justamente o que eu falei na aula anterior, você cada vez mais tenta trazer áreas verdes para aquela população seja mais saudável, coleta de lixo
mais inteligente e mais efetivo para que as pessoas não tenham algumas doenças ali. E também é muito importante investir no saneamento básico, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.